Então agora a gente vai falar desse gerente, desse diretor e desse gerente. Quando eu falo do hipotálamo, que é o diretor, e a hipófise, falando da adenohipófise e da neurohipófise. Ela está localizada aqui, ó, né, na cília turca, principalmente, onde que eu tenho a adenohipófise ou hipófise anterior e a neurohipófise. O que que eu preciso saber, Sérgio? Esse esqueminha aqui é de outro livro de fisiologia. Não sei se, né, no PDF está grande, mas ele dá um sistema tanto a parte anatômica, que foi essa imagem aqui basicamente, e todo um esquema inicial dessa sensibilização desses neurônios, como que sensibiliza a adeno e como que alguns outros que estão mais anteriores são sensibilizados a produzir ocitocina e ADH e armazenam esses hormônios aqui na neurohipófise. Então aqui só para ter um esquema inicial. O mais importante que eu quero que vocês gravem deixa eu ver se está muito mais para frente para não pular muita coisa. Aqui. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui para eu ir para a parte mais importante aqui, pelo menos nessa parte inicial. Já falei que isso daqui é o hipotálamo. Ele faz parte do sistema nervoso central. Aliás, até comentei com vocês que ele é o nosso termostato. Eu tenho dois núcleos principais, né, ou regiões celulares, ou regiões de células neuronais, que é o núcleo supraóptico e o paraventricular, que são responsáveis pela produção da ocitocina e do ADH. Cuidado, né, lembrar do núcleo supraóptico e do paraventricular, porque existia uma questão lá nas provas de vocês que falava sobre outros feixes neuronais que eram responsáveis pela produção de ocitocina e ADH. E era falsa a questão. Por quê? Porque quem produz essas substâncias é o supraóptico e o paraventricular. Lá na questão estava um outro nome que agora eu não vou recordar, por isso que a questão era falsa. Existe esse sistema diretor gerentes, ou seja, existe uma sensibilização do hipotálamo para a hipófise a produzir certos hormônios na adeno. E esses hormônios são produzidos e secretados. Agora, na neurohipófise, a sensibilização que acontece no hipotálamo vai utilizar a neurohipófise, vou mudar aqui só a imagem para ficar aqui, ó, a neurohipófise, a simplesmente armazenar o quê? Ocitocina e ADH. Eu vou repetir isso 1 milhão de vezes porque eu sei que cai em prova. Embriologia, não caiu, acredito que não vai cair. Lembrar, de novo, gente, neurohipófise não produz hormônio, só armazena. Qual? Ocitocina e ADH, ou seja, ocitocina e vasopressina, é outro nome para o hormônio antidiurético. Importantíssimo vocês saberem esse esquema aqui, que está colorido, não é à toa. O que eu quero que vocês gravem, para começar a fazer o esquema de vocês a respeito do que é produzido no hipotálamo, ou seja, hormônios hipotalâmicos, e o que eles vão sensibilizar quando eu falo da adenohipófise. Vamos um por um, para que fique mais fácil no esquema de vocês. Quando eu falo do GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, ele é um hormônio que está sendo produzido no hipotálamo. Sérgio, eu preciso saber todas as células que são produzidas? Aqui não. O que vocês precisam saber é qual hormônio é produzido no hipotálamo e o que ele vai sensibilizar na produção da adenohipófise. Por quê? Vamos pegar esse primeiro exemplo. O hormônio liberador de gonadotrofina, o GNRH, ele vai na adenohipófise e vai estimular a produção do hormônio folículo estimulante, que é o FSH. O FSH vai atuar principalmente nos ovários para fazer a maturação no ciclo menstrual desse folículo. Também vai ajudar na maturação e espessamento do endométrio junto com a progesterona, principalmente, né, a fundamental para manter esse endométrio funcional, para caso tenha uma fecundação. E também atua no hormônio luteinizante produzido na adenohipófise. Esse hormônio luteinizante,
Ah, e o FSH e o LH também têm funções no aparato masculino, tá, gente? Eu só não quero ficar falando tanto porque são nuances, são importantes também, mas vai ser relacionado à produção de testosterona, outro vai influenciar mais na espermatogênese, e a gente vai falar. E o que também inibe essa espermatogênese. Mas vamos focar mais no feminino aqui, que fica mais fácil da gente iniciar os nossos conceitos. Então ele também estimula hormônio luteinizante, que vai fazer o que? A ovulação, ou seja, o rompimento dessa barreira do ovário, e esse ovocito, esse óvulo, ele é liberado. Olha aqui, ó, o TRH, o hormônio liberador de tireotrofina, TRH. Ele vai na adenohipófise e estimula a produção do quê? De TSH, hormônio tireoide estimulante, ou tiroestimulante. Esse TSH, ele vai ter receptores aonde? Na tireoide. Quando o TSH chega lá na tireoide, ele vai estimular a produção do quê? De T3, de T4. Quando eu falo do hormônio liberador de corticotrofina, o CRH, ele vai estimular, como eu havia comentado antes, a minha suprarrenal. Vai estimular a adenohipófise depois, vai na suprarrenal, perdão. Vai estimular a adenohipófise a produção do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Esse ACTH, por sua vez, vai chegar através da corrente sanguínea lá na suprarrenal e vai estimular a produção de diversos hormônios. O hormônio liberador de prolactina, também chamado de aqui acho que é TRH, e o hormônio inibidor de prolactina, que geralmente é a dopamina. Tá? Depois tem alguns processos que também estão relacionados à depressão pós-parto, mas aí é outro assunto a respeito da modificação das quantidades ou uma retroalimentação negativa exacerbada da dopamina, pode ter vias dopaminérgicas, que vai estimular o quê? A adenohipófise a produzir prolactina, que é o PRL, e essa prolactina vai lá na mama e vai estimular a produção de leite materno. Hormônios que vão ser hormônios liberadores de GH, ou seja, hormônio do crescimento, ou até mesmo hormônios que vão ser inibitórios, vai ter influência lá da somatostatina. Quando eu falo de liberador, vem aqui na adeno, vai influenciar na produção do GH, que é o hormônio propriamente dito, é o hormônio do crescimento, vai atuar principalmente em ossos e também em tecido muscular. Então, essa relação vocês precisam saber. O que é produzido no hipotálamo, que vai ser estimulado lá na adenohipófise, produzido um outro hormônio, e aí qual o órgão-alvo. Dúvidas aqui, gente? Por enquanto, isso é importante saber. Quem está aí, dá um salve. Está ok? Quer que repita? Manda no chat. Saiu todo mundo correndo? Beleza. Então, só fixando assim, ó, a grande relação é a gente sempre ir pelas cores, gente. Aqui o hormônio gonadotrofina, FSH-LH. Qual que vai ser o alvo? Eu estou repetindo, pedindo para repetir aí no chat, só rapidinho. O hormônio liberador atua na adeno, produz esses dois vão atuar lá no ovário. O hormônio liberador de tireotrofina, o TRH, atua na adenohipófise, produzindo e liberando TSH. Qual que vai ser o alvo? Tireoide. O CRH vai estimular a produção de ACTH, que vai estimular lá na suprarrenal. Esses dois aqui vão atuar na adeno, produzindo prolactina, depois vai sensibilizar as mamas, produzindo leite, e o GRH, o GHRH, que vai estimular lá na adenohipófise a produção do GH, né, que é o hormônio do crescimento, que vai atuar principalmente nos ossos. Aqui o esqueminha dos órgãos-alvos. Por que que eu acho interessante essa imagem, mas linkada com esse esqueminha aqui? Porque aqui eu tenho a relação de uma com a outra e aqui eu tenho os órgãos-alvos que vão atuar. Olha só, o ACTH ele vai ter
uma sensibilização, principalmente quando eu falo a nível de córtex, lembrando que essa sensibilização na medula era lá na parte do sistema nervoso que a gente havia estudado. Eu tenho o TSH, que vai atuar lá na tireoide, o FSH, que vai atuar tanto nos ovários como também no testículo, assim como o LH. A prolactina na síntese do leite. Alguns outros hormônios que também vão influenciar em maior quantidade de adipócito, de adipócito, tecido adiposo, de músculo. A ocitocina na contração dessas células mioepiteliais, ou seja, na expulsão do leite, não na produção. Produção é prolactina. Ocitocina também vai favorecer a contração do útero. E o ADH vai ser reabsorção de água, principalmente quando eu falo nos túbulos coletores, né? No túbulo distal, tem um pouquinho de receptores, mas também principalmente nos túbulos coletores. Existe sempre, não sempre, mas na maior parte das vezes, a gente sempre vai estar remetendo exemplos relacionados à tireoide. Caiu bastante na prova e isso é importante para toda a nossa carreira. Vamos pensar pela lógica que isso vai facilitar a hora que a gente for entender hipotiroidismo e hipertiroidismo. Vamos pensar como se fosse numa grande indústria, numa grande fábrica, e essa fábrica é o corpo humano. Se eu tenho o dono, que é o hipotálamo, né, o diretor, para não mudar de nome, o diretor, ele vai lá e manda uma mensagem ou uma ordem, o que for. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Alô? Quem abriu o microfone? Não? Então ele manda essa mensagem que é o TRH. Esse TRH vem para o gerente. Ele vai produzir o que? TSH. Primeira pergunta. Esse ou esse que vai ser o TRH ou o TSH que estimula a tireoide? Quem que vai chegar na tireoide? TSH. Esse carinha que vai chegar até aqui. E daqui para baixo que está o erro da galera em ficar decorando tabela. Vamos pensar o seguinte, um paciente, vamos falar de uma maneira geral, tá, gente? Depois tem as subdivisões, mas se vocês entendem o geral, você consegue entender o básico, depois das patologias, depois vai aprofundando. Se é esse cara que chega na tireoide, aí eu vou mudar a minha pergunta. Quem que é responsável por aumentar ou diminuir o metabolismo do nosso corpo? A gente já chegou a um consenso que é o TSH que chega na tireoide. É o TSH, é o TRH, é o T3, é o T4. Quem que é responsável pelo controle desse metabolismo? T3 e T4. Lembrando que o T4, por mais que ele seja produzido em maior quantidade, quem é mais ativo é o T3. Depois a gente acaba convertendo. Então, beleza. Se é T3 e T4 que vai ser responsável por esse controle de metabolismo, se eu tenho um paciente... Carol, é você que toma a levotiroxina? Você descobriu isso, né, aproveitando o seu exemplo, sei que a gente já discutiu isso, mas se você não se importar a gente comentar isso. Eu lembro que você comentou que você estava se sentindo mais indisposta, muito sono. E você lembra mais ou menos como que foi o resultado do seu exame? Não em valores, mas o que estava alto, o que estava baixo? Uhum. Olha só, repetindo o que ela falou aqui, ó, o T3 e o T4 estavam baixos e o TSH estava alto. Aí dá aquela bugada na nossa cabeça, porque a gente pensa assim, poxa vida, se eu tô com hipotiroidismo e o médico lá receitou, por exemplo, a levotiroxina, era para estar o TSH baixo também, né? A gente acha que é tudo baixo ou tudo alto. Mas por que não? Ó, o que ela comentou com a gente, o TSH estava alto, T3 e T4 estava baixo. Por isso é importante entender e não decorar, gente, muita coisa. A gente vai falar depois aqui, mas eu quero já dar o exemplo. Por que que no hipotiroidismo aqui está alto e aqui está baixo? Não são esses dois carinhas que controlam o metabolismo?
Se eles estão baixos, o metabolismo, consequentemente, vai estar menos ativo, menos ativado. Ou seja, vai estar no metabolismo basal diminuído. O paciente está em hipotiroidismo. Tá, Sérgio, mas você não explicou o TSH. Olha só que interessante. O meu organismo não consegue perceber que a falha está diretamente aqui. Ele não tem um subgerente aqui olhando, falando assim, vamos lá, células foliculares, produz mais T3 e T4. Ele só vai entender que tem uma produção diminuída. E menos T3 e T4 força um feedback positivo. Eu não estou explicando essa imagem, estou explicando aí o hipotiroidismo, tá? Cuidado. Se tem pouco T3 e T4, ele vem aqui e fala para o diretor, olha, tem pouco aqui. Mas não fala o porquê tem pouco. O problema está aqui, o problema não está aqui nem aqui. O problema está aqui. Mas o único sinal que é mandado é que tem pouco. Isso faz com que o TRH seja hiperestimulado, aumente a produção de TSH, para que mais TSH chegue à tireoide para tentar hipersensibilizar, aumentar essa produção de T3 e T4. Então, paciente que chega no consultório e é confirmado um hipotiroidismo de maneira geral, né? Depois vocês vão ver que tem várias subdivisões, eu não vou ficar me atendo a isso, mas o hipotiroidismo do mais comum, né? Como a gente estava discutindo aí com a Carol, é o seguinte: aumenta isso, o TSH, para simplesmente sensibilizar mais a tireoide. Quando você, Carol, tomou a medicação, depois de quanto tempo você repetiu o exame? 3 ou 6? 6. É. Não, tranquilo. É que geralmente é de 3 a 6 meses, mas geralmente faz 3, depois faz no próximo, depois de 3 meses e vai acompanhando. Agora você faz acompanhamento o quê? Anual ou não? 6 em 6? É isso que eu ia falar. Geralmente acaba sendo não cumulativo, mas ele acaba, esses receptores eles viciam, né? Eles ficam adaptativos, palavra correta. E aí aumenta a dose, né? Como aconteceu no seu caso. Então, o que acontece, gente? Se você tem um hipotiroidismo, isso daqui está baixo, e isso daqui vai estar elevado. Agora vamos ir mais uma coisa importante. Supondo, né, que esse paciente não foi ao médico, não fez o tratamento para um hipotiroidismo. O que pode, não estou falando que sempre vai levar, porque também tem a influência do iodo e tudo mais, mas o que pode levar esse hipotiroidismo com o passar do tempo? A mais conhecida delas. Pode ser por déficit de iodo ou pode também ser por um hipotiroidismo não tratado. Que deixa bócio, perfeito, o bócio. O bócio a gente conhece muito pela carência de iodo, que é o mais frequente, mas também pode ser, né, por um hipotiroidismo de longa data. Agora vamos caminhar. Isso, você acaba Exato, você vai hiperestimulando, assim, não é que nem um músculo, tá, gente? Mas só fazendo a comparação. Quando você vai na academia e vai sensibilizando esse músculo ele vai crescendo, ele vai tendo o quê? O processo de hiperplasia e a tireoide também. Se você está hiperestimulando a tireoide, ele vai aumentando esse tamanho, vai tendo um processo de hiperplasia do tecido da tireoide. Agora vamos para o outro lado. Se o paciente tem muito T3 e T4, o metabolismo dele vai ser elevado ou vai ser mais lento? Mais elevado. Se eu tenho muito T3 e T4, ele vai dar um feedback para produzir mais TRH e mais TSH ou menos? Menos. Então, um paciente que chega lá no seu consultório, o primeiro exame, mesmo sendo clínico, eu não gosto de endócrino, eu não preciso saber isso. Você precisa saber disso. Porque não necessariamente pedir TSH
T3 e T4 vai ser coisa de especialista. Às vezes no posto, até mesmo no seu consultório, você vai pedir TSH, T3 e T4. Então não fica decorando tabela. Se o paciente está com T3 e T4 lá nas nuvens, o que vocês acham que vai acontecer com o TSH? Vai estar alto ou vai estar baixo? Baixo. Entendeu? Que não precisa decorar se você entende esses 3 esqueminhas. Aí chega no terceiro ano a galera fica louca com 1 milhão de tabelas. Fica, ai não, esse daqui está aumentado, esse daqui está diminuindo, aí no primário acontece isso. Não, gente. O que eu acabei de explicar vai salvar a vida de vocês tanto agora, como também lá nas patologias, para vocês não ficarem decorando tabela. Eu até pus essa tabela, mas que vocês olhem e olhem com uma outra visão. Porque isso daqui é importantíssimo. Entenderam esse exemplo que eu dei, gente? Quando está aumentado o T3 e T4, vai estar diminuído o TSH. Hipertiroidismo. Quando está... Oi? Pode... Exato. Exato. Essa retroalimentação acontece nas duas vias, seja positiva ou negativa, mas é nos dois, seja negativa ou positiva. Como está aqui no exemplo a negativa, e aqui também vai ser, no caso, se for uma retroalimentação positiva, quando isso daqui estiver baixo. Que está muito baixo, ele vai o quê? Hiperestimular a produção de TRH, o TRH vai hiperestimular a adenohipófise para produzir mais TSH. Para tentar compensar. Beleza, Rodrigo? E vamos agora para esse outro lado, hipertiroidismo. Qual que é a doença, né, ou como é chamada no Paraguai, a enfermidade mais comum no hipertiroidismo? Não cometam o mesmo erro que eu cometi, gente. Eu ficava me apegando muito à raridade e esquecia do mais comum. Eu tinha muito esse defeito, ainda tenho bastante esse defeito de querer ver coisa de outro mundo em coisa que é simples. Qual que é a causa mais comum de hipertiroidismo? Alguém sabe? Enfermidade ou doença, né, no caso do Brasil, de Graves. De Graves, alguns falam Graves. G-R-A-A-V-E-S. Enfermidade de Graves. Isso é na parte de hipertiroidismo. Importantíssimo para depois entender as patologias. Ocitocina, eu já comentei com vocês a respeito de contração de miométrio, ou seja, contração da musculatura. Há alguns locais, algumas literaturas que falam sobre a função de ejaculação, mas isso está um pouco discutido, né, no caso dos homens, porque a gente sabe já que a ereção é pelo parasimpático, sem as cadeias ganglionares, e o estímulo da ejaculação passa por cadeias ganglionares do simpático e promovem a ejaculação, no caso da cadeia simpática. Então aqui é um pouquinho discutido. Na mulher vai ter essa migração do óvulo, vai ajudar a propulsão dos gametas, vai ajudar no parto para ter as contrações uterinas, que vocês vão ver lá em GO, que o normal é de 2 a 5 contrações em 10 minutos, isso é um normal, é um útero que está numa relação normal dessas contrações, ele não está nem hipotônico, nem hipertônico, né? Não está também com uma atividade de contração muito grande. E o rim vai também ser influenciado, principalmente quando a gente fala desse controle do sódio, mas a gente não vai ver com tantos detalhes. No ato do parto, todo o mecanismo eu vou explicar lá em aparato feminino, não vou ficar falando tanto. O ADH, que é o hormônio antidiurético. Isso daqui vocês precisam saber. Por quê? Porque pode ter pegadinha. Como assim, Sérgio? Porque a gente sempre fala lá do duto, completa aí, duto coletor, aumentando reabsorção de água. Mas a gente esquece de duas outras informações. Que esse ADH, que também é chamado de vasopressina, ele também atua em outra porção do rim, que é na alça, né, principalmente na alça ascendente de Henle, que é lá naquela
asa, né, ou alça no português, na alça ascendente ou asa ascendente de Henle, promovendo uma maior reabsorção de sódio. Cuidado com a pegadinha, não caiu, é miudeza de livro de fisiologia, mas pode ser que caia. E também, né, aqui é o detalhe do detalhe, mas ele também promove uma pequena vasoconstrição, quando eu falo a nível dessas artérias bem pequenas, que são as arteríolas. O mais importante é esse, que é o que a gente mais estuda, duto coletor principalmente, mas tem essas duas outras funções secundárias. Passa um grifa-texto aí, não precisa ser aquele grifa-texto que chame tanta atenção, mas para você dar mais uma lida, mais uma revisada, quando você tiver nos finalmente para a prova. A gente vai falar um pouquinho do ADH e essa reabsorção de água, no momento que for mais adequado para a gente, que é basicamente o que? Se absorve mais água, o que acontece? Vai deixar essa urina que está sendo filtrada, que é um túbulo coletor, gente, simplesmente ampliado para a gente ver essas células. Se o ADH está sendo ativado, ou seja, está tendo atuação do ADH, reabsorvendo mais água, essa urina ela vai ficar mais concentrada ou menos concentrada? Ela vai ficar hipotônica ou hipertônica? Absorveu mais água no túbulo coletor por influência do ADH. A urina vai ficar mais concentrada ou menos concentrada? Ó, na verdade é o contrário, ela vai ficar mais concentrada. Porque, ó, como que eu faço, por exemplo, um suco? Vou fazer um suco de maracujá. Para, sei lá, 1 litro de água. Vou usar, não, 2 litros, né? Senão vai ficar muito forte. Para 2 litros de água, eu vou usar um maracujá grande, com bastante polpa. Se eu quiser deixar esse suco de maracujá mais forte, qual é as duas formas que eu tenho para fazer esse suco de maracujá ficar mais forte? Eu tenho duas coisas, eu tenho o maracujá e tenho a água, mas eu posso deixar ele mais concentrado de duas formas. Eu posso aumentar a quantidade de maracujá que eu vou colocar nesse suco e manter essa água, o mesmo volume de 2 litros, ou eu posso, né, não nesse caso, no suco, né, não tem como eu tirar a água desse suco, mas se tivesse algum processo que eu arrancasse a água desse suco, mantendo um maracujá só para 2 litros e agora um maracujá para 1 litro, esse suco vai ter um sabor mais concentrado. Agora vamos passar essa ideia para cá. Eu tenho o soluto, que são esses produtos que vão ser excretados na urina, que é como se fosse esse maracujá, diluído por uma determinada quantidade de água. Se eu estou diminuindo a quantidade dessa água, estou reabsorvendo essa água, eu vou ter uma quantidade de soluto, uma quantidade de maracujá constante, e aí a urina vai ficar mais concentrada, ela vai ficar mais hipertônica. Entenderam a analogia? Pode aumentar soluto, ou seja, lembra do maracujá, o suco de maracujá. Eu aumento a quantidade de maracujá, aumento a quantidade de soluto, ou eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de solvente, no caso aí da água para o suco e a água também na urina, ela é diluída em água. Se eu diminuo essa quantidade de água, ela fica mais concentrada. Se eu aumento a quantidade de água, ela vai ficar mais diluída. Um exemplo, quando você vai e bebe muito, né? Final do ano tá aí, a galera que gosta de beber às vezes já exagera. Aí você sempre vai ver aquela situação que você vai passar, ou alguém que você conhece que bebe bastante nessas festas do final do ano vai falar: nossa, vai a primeira vez no banheiro, depois não para mais. Porque aumenta a quantidade de urina que está sendo secretada. Por quê? O álcool, o etanol, ele bloqueia esses canais aqui, ó. Além dele ser um inibidor do sistema nervoso central, tira um pouco do filtro, né, que acontece entre a região pré-frontal, que é quando a gente tem tanto a área pré-motora, depois a área motora, a parte de recompensa, que é na região frontal, perdão, e
das ações que a gente vai fazer, que acaba sendo, né, tirada, por isso que às vezes as pessoas quando bebem ficam mais inconsequentes. E a produção de urina, o quê? Você começa a perder muita água, porque se ele bloqueia, é como se ele tampasse. Se ele tampa a água para ser absorvida, ela vai ser o quê? Ela não tem para onde ir. Ela pode, né? Você vai ficar inchado no dia seguinte, mas a curto prazo você vai o quê? Urinar mais. E essa urina que você acaba perdendo, né? Quando você ingere muito álcool, ela é uma urina que está muito clara ou muito escura. Depois que você está lá já na 10ª latinha de cerveja, ela vai ser uma urina bem clarinha. Por quê? Porque inibe a produção de ADH, bloqueia também, e aí essa urina é perdida em maior quantidade. Aqui só um esqueminha mostrando, ó, quando tem ADH, tem uma maior reabsorção de água. Sem ADH, essa urina vai ficar mais concentrada, mais diluída, perdão. Ela fica mais diluída, porque a água vai passar direto. Aqui ela fica mais concentrada, porque ela está sendo reabsorvida. Não quer dizer, gente, porque se você for pensar ao pé da letra, fala assim, então beleza. Então, se eu vou de manhã no banheiro, faço a primeira urina do dia, ou durante o dia vou no banheiro, faço uma urina, né, muito escura. Então isso quer dizer que meu ADH está funcionando bem, então está tudo em ordem. Não, cuidado, né? Você ter essa urina muito escura ao longo do dia não é sinal que seu hipotálamo está produzindo bastante ADH e está reabsorvendo. Ele está reabsorvendo porque você não está ingerindo. Então, esse mecanismo é para poupar água para situações que você não está tendo a ingesta adequada de água. Por isso a importância de beber água também. Aqui só o esqueminha, que eu não posso deixar de falar e refalar e refalar e refalar, porque não caiu, mas pode cair. Então, quando o hipotálamo ele vai produzir o ADH, e isso vai ter atuação, vai ter atuação no rim, vai aumentar essa reabsorção de água. Então a urina vai ser mais concentrada e um volume geral dessa urina vai estar mais reduzido. Menor quantidade de urina e uma urina mais escura. Agora, quando você está inibindo a produção do hipotálamo, isso também, gente, não é só quando você bebe, tá? Se você beber muita água, o que acontece? Não tem por que o seu corpo ficar reabsorvendo essa água, né? Senão vai começar a perder água para o interstício. Então, o reflexo da sede, depois que você, né, vai aqui, tomou água, ele também vai ser uma retroalimentação negativa para o hipotálamo, falando, o corpo está hidratado. Quando é nesse processo, beleza, para de atuar o hormônio antidiurético, e aí a urina fica mais diluída e aumenta esse volume da urina também. Quando você toma, né, uma quantidade adequada ou até um pouquinho mais, né, não quando você toma 10 litros de água por dia, isso está normal. O problema do álcool é que ele já vai direto aqui, ou na realidade assim, tapeando o mecanismo da sede. Você continua bebendo, mas pelo ato mais social e psicológico, etc e tal, e isso vai inibir o reflexo da sede. Você está ingerindo também água, mas você está perdendo essa água. O álcool atua no hipotálamo, inibe a produção de ADH. Você não está tomando água enquanto você está bebendo, por isso também é importante você beber água enquanto você está consumindo uma bebida alcoólica. A famosa garrafinha de água do lado ajuda. E isso vai aumentar também a quantidade de urina. Galera, esse esqueminha aqui eu acho um dos mais... Eu sei que está pequeno agora para a gente ver, mas eu acredito que no PDF dá para dar zoom. Quem imprimiu, quem está no tablet, essa imagem não está numa qualidade tão ruim assim, está uma qualidade aceitável. Que é basicamente todos os eixos que eu falei e as regiões, gente. Isso daqui é o esquema que eu quero que vocês façam na mão. Ai, que chato, que não sei o que, gente. Vocês vão perceber que se vocês fazem isso 1, 2, 10, 20 vezes, vocês vão acabar decorando, vocês vão acabar entendendo que, quando eu falo, por exemplo, lá do TRH, ele é produzido lá no hipotálamo, vem na adenohipófise, produz TSH, vai no alvo, que é a glândula tireoide, para a glândula tireoide produzir T3 e T4.
E assim para todos, ó, o CRH lá no hipotálamo vem na adenopófise, produz a CTH, que vai lá no órgão-alvo, que é o córtex ou a corteza da suprarrenal, e um dos principais hormônios que a gente vai dar enfoque é o cortisol. E assim para todos, gente. Por isso que é importante vocês fazerem esse esqueminha de setas. Setas ajuda bastante. Belezinha?